Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Louvamos muito a Deus pela oportunidade que o mesmo nos concede de estarmos aqui nesta noite, juntos, adorando ao nosso Deus maravilhoso. Nós vamos meditar na palavra de Deus, o texto que está aí projetado em Efésios, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim a palavra do nosso Deus: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Oremos mais uma vez. Amado Deus, querido Pai, digno de toda honra, toda glória, digno de toda exaltação, digno de toda adoração. Em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, ó Pai, e o nosso propósito nesta noite é adorar a Ti, o que nós já estamos fazendo. Cantamos, lemos a palavra, oramos, participamos do momento de contribuição, tudo com alegria, tudo com satisfação, tudo com reconhecimento de que nós estamos adorando ao Senhor, que é digno de fato de ser adorado. Ó Deus, temos agora as nossas crianças sendo instruídas, como já foi orado antes. Somos gratos por tudo isto. E chegamos ao momento da exposição da Tua palavra. Chegamos ao momento, Senhor, da pregação da Tua palavra. Momento sublime, momento tão especial, momento de tanta seriedade, que me faz agora, em nome de Jesus, reconhecer as minhas limitações, reconhecer, ó Pai, as minhas fraquezas, reconhecer, ó Pai, a minha insignificância diante de uma oportunidade tão sublime que é expor a Tua palavra. Ó Deus, e clamar a Ti, humildemente, que em nome de Jesus, por graça e misericórdia, por bondade da Tua parte, não só para comigo, mas para todos que me ouvem, que o Senhor, ó Pai, fale por meu intermédio. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, fale à Tua congregação aqui presencial. Fale àqueles que estiverem nos assistindo agora, ou que vão nos assistir posteriormente. Fale, ó Deus, àqueles que estão ouvindo minha voz, ainda que não estejam me vendo fisicamente. Fale a todos em nome de Jesus, cuja minha voz chegar neste momento. Eu te peço, por graça e misericórdia, que fale-nos, ó Deus, poderosamente. Que essa palavra nos convença, que essa palavra nos encoraje, que essa palavra, Senhor, nos fortaleça. Que essa palavra faça tudo aquilo que estiver proposto na Tua vontade nesta noite, que ela faça para nós. Ó Deus, é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, queridos, vocês aqui presencialmente, aqueles que nos assistem, nós sabemos que hoje é um dia muito especial. Sim, não devemos jamais nos esquecer de que hoje é um dia especial, pois hoje é o santo, o glorioso dia do Senhor. Hoje é o dia que aprove ao Senhor separar para que a sua igreja se reúna publicamente em ajuntamento solene para cultuá-lo, para servi-lo, para exercer esse serviço de culto a Ele. Então isso, de fato, torna hoje um dia especial. E é o dia que nós devemos parar as nossas atividades ordinárias do cotidiano para servi-lo. É o dia onde devemos nos concentrar exclusivamente nas coisas do alto, nas coisas que alimentam as nossas almas, nas coisas que glorificam a Deus. É claro que há aqueles que, por questões de agenda, por questões de datas específicas, precisam trabalhar. Temos irmãos agora exercitando o seu trabalho, porque trabalham por escala.
Temos as irmãs que estão aqui presentes, que necessitam trabalhar, pelo menos na parte da manhã, porque tem o seu exercício de trabalho que envolve justamente trabalhar neste dia. Enfim, irmãos, temos aqueles que legitimamente trabalham, mas de maneira ordinária, os que realmente podem assim, estão livres, eles devem guardar esse dia com todo o zelo, com todo o carinho. Mas não somente isso faz desta noite um dia especial, ser o dia do Senhor. Também. Mas hoje é uma noite especial porque nós marcamos para celebrar a Santa Ceia. Então notem, o dia em si, o domingo, já é especial, porque nós devemos parar ordinariamente as nossas atividades e devemos assim nos concentrar em adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor publicamente, o que estamos fazendo agora. Mas ainda mais neste dia nós separamos para ministrar o sacramento da Eucaristia, o sacramento da Santa Ceia. Então isso de fato torna a noite deste dia mais sublime para nós. Sendo assim, na noite deste dia, a nossa dedicação ao Senhor, que está acontecendo agora, nós vamos, a partir de agora, meditar na santa palavra dele, o nosso Deus, e a nossa exposição terá como foco o seguinte título que está aí projetado: a ação de Jesus Cristo na salvação dos eleitos. Eu poderia acrescentar, os eleitos de Deus. A ação de Jesus Cristo na salvação dos eleitos, irmãos. E esse texto, embora curto, esse texto curtinho que eu separei para a nossa meditação nesta noite, o versículo 7 do primeiro capítulo da carta aos Efésios, Efésios capítulo 1, verso 7, ele nos fala justamente da ação de Jesus Cristo, a ação dele na salvação dos eleitos, na salvação dos escolhidos, na salvação daqueles que Deus, assim, resolveu eleger na eternidade e no tempo serem salvos mediante a ação de Cristo em favor deles. Então, em primeiro lugar, nós percebemos que a ação de Jesus na salvação dos escolhidos fica registrada porque Jesus resgata homens e mulheres que Deus escolheu. Jesus resgata homens e mulheres que Deus escolheu. Note que o texto diz assim: no qual temos a redenção. Embora não apareça aí, evidentemente, o nome de Jesus, mas ele está presente. Quando nós lemos o contexto, mormente os versículos de 3 a 6, que antecede o 7, fica claro que no qual aí está se referindo a Cristo, no qual temos a redenção. Então, a redenção vem por meio de Jesus Cristo. E aí, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra redenção, ela é muito significativa para nós. A palavra redenção indica libertação, como resultado do pagamento de um resgate. A palavra redenção mostra que Cristo foi à cruz para resgatar homens e mulheres que foram eleitos por Deus. Cristo foi à cruz para, através desse resgate, ele ter que pagar o preço. Então, conforme nós já aprendemos e cremos, Deus, irmãos, resolveu livremente escolher pecadores. Ele resolveu escolher homens e mulheres indignos, merecedores da condenação eterna.
Mas Deus resolveu escolher homens e mulheres, resolveu escolher pecadores. Ou seja, Deus, livremente, exclusivamente pela sua sábia vontade, ele resolveu, assim, escolher seres humanos que, como consequência da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, esses seres humanos se afastaram do seu Criador, tornaram-se escravos do pecado, contraíram uma dívida impossível de ser paga por eles. Então, Jesus Cristo atuou pagando o débito daqueles que Deus resolveu que deveriam ser pagos. Ele resolveu descer em obediência a Deus, ir à cruz e pagar o preço, resgatando homens e mulheres eleitos por Deus desde a eternidade. Em outras palavras, Paulo, irmãos, quando escreveu esse versículo, claro, dentro de um contexto maior, que agora não só vai do versículo 3 ao 6, mas por que não dizer do versículo 3 até o 13, 14, lá no final. Paulo, ele estava dizendo o seguinte para aqueles irmãos que residiam em Éfeso. Era como se ele estivesse escrevendo e dizendo: meus queridos, vocês estavam expostos no mercado de escravos. Vocês estavam aprisionados e sem esperança de libertação. Porém, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, desceu do céu com o objetivo de redimir, de resgatar, de comprar vocês. Isso porque o próprio Senhor Jesus falou, e João escreveu no Evangelho que leva o seu nome, João, capítulo 8, verso 34, a parte B. João disse assim, escreveu assim, melhor dizendo: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. São palavras de Jesus. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todavia, João também escreveu o seguinte, mais à frente, no mesmo capítulo 8, agora no versículo 36, ele disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi o que Jesus fez. Jesus libertou aquela comunidade que se reunia em Éfeso. Jesus também nos libertou. Jesus pagou o preço. Jesus nos resgatou, nos redimiu. E aí, meus queridos, foi exatamente isso que Cristo fez. Ele trouxe essa libertação para todo aquele que nele crê, sem exceção. Ele trouxe essa libertação para todo aquele que nele crê. Sendo assim, a minha pergunta bem direta a vocês aqui presencialmente, aos que nos assistem, e por que não dizer aos que estão me ouvindo agora, aqui, os nossos vizinhos, a minha pergunta é: vocês já creem em Jesus Cristo como Salvador pessoal? De fato, vocês já acreditam nele, não como alguém que existiu, porque é fato, mas como alguém que é Deus encarnado e que foi à cruz para ali redimir pecadores. Vocês creem nele como Salvador pessoal? Se a resposta for um sonoro sim, pastor, cremos. Permita-me continuar perguntando: e qual é a implicação de ter sido resgatado e redimido por Cristo? Pois bem, ter sido resgatado por Jesus implica no seguinte: na emancipação da maldição que recaía sobre nós. Até então, antes de acreditar em Cristo, éramos malditos, porque estávamos debaixo da ira de Deus.
Todavia, ele se fez maldito em nosso lugar, na cruz do Calvário. Houve ali uma permuta, uma substituição. E quando você crê nele, você então é emancipado dessa maldição, da ira de Deus, que até então estava sobre você. E você então passa a ser livre, porque você foi resgatado, redimido. Ou seja, você se torna livre da culpa, do castigo e do poder do pecado. O poder condenatório do pecado. Portanto, irmãos, isso fica evidente nas palavras do apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, quando ele disse, agora pois, ou seja, após a redenção, após o resgate, após você crer nele, após você entender que é um pecador, uma pecadora, indigno, indigna, você entender que, por mais que você imagine que faz boas obras, elas são insuficientes para lhe salvar. E mais, você entender que não atinge o padrão que Deus exige, quebra os mandamentos, ora por pensamentos, por palavras, por ações, por omissão. Você entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo, nenhum sequer, que não há ninguém que faça o bem e que não peque. Quando você entende que você é um pecador, uma pecadora, não simplesmente alguém que erra, alguém que comete falhas, não, alguém que desagrada a Deus, alguém que não consegue por si próprio se conectar com Deus, que está desconectado dele e que precisa de um redentor, e que precisa de alguém perfeito, que precisa de um Salvador. Quando você crê em Cristo assim, entendendo quem você é e quem Ele é, então você é emancipado da ira que estava sobre a sua vida, da culpa, da condenação, e como consequência, agora pois, emancipados, crendo em Cristo, Paulo diz em Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está livre, você está liberto, você está abençoado, você está reconciliado com Deus. Deus veio e se reconciliou com você mediante o pagamento de Cristo na cruz do Calvário. Percebe? O pagamento não foi ao diabo, não tem nada a ver com isso. O pagamento foi ao próprio Deus. Ele morre para aplacar a ira de Deus, que estava apontada para mim, para você. E uma vez que ele se dá na cruz, essa ira é aplacada. E quando você crê nele, então você é justificado, porque você foi liberto, redimido, resgatado da maldição do pecado. E em Cristo agora não há mais nenhuma condenação para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha pergunta é, você já crê nele assim? Eu não estou perguntando se você crê que ele é verdadeiro, que ele existe, que ele é bom. Isso não é suficiente. Você tem que crer nele como seu Salvador, seu Redentor. Percebe? Você tem que se olhar no espelho e realmente concluir que você, sem ele, é o trapo da imundícia. Pecador. Percebe? Meus amados irmãos e irmãs, é importante entender agora qual foi o preço pago pelo resgate. Ele pagou um preço, ele nos resgatou, homens e mulheres que creem nele. Mas qual foi o preço? Talvez você diga, pastor, qual o preço? Olhemos novamente para o versículo 7, que estamos analisando, no qual temos a redenção. Ou seja, a nossa redenção vem por meio dele. Qual o preço? O texto diz, pelo seu sangue. Percebe? Não foi simplesmente algo assim que ele veio como Deus encarnado e disse, tenho autoridade e declaro, vou libertar todos vocês. Não.
O preço foi o próprio sangue. Ele teve que ser literalmente martirizado, crucificado, sofrer horrivelmente, terrivelmente, que nenhum ser humano conseguirá chegar ao nível desse sofrimento, nem no imaginário, porque é muito mais do que eu e você possa imaginar. Às vezes, nós pensamos assim, o sofrimento de Cristo foi aquela tortura simbolizada na Semana Santa que vai vir em breve. É muito mais do que aquilo. Aquela tortura, os 2 ladrões que morreram ao lado dele passaram. Crucificação naquela época era comum. Era tão comum que nem sepultava, porque faltava espaço de terra. Havia um lixão fora de Jerusalém, onde tinha um fogo que não se apagava. Havia um fogo ali que era alimentado cotidianamente. Sabe por quem? Pelos corpos que eram crucificados e lançados no lixão. Crucificação era algo ali, posso dizer nesse sentido, comum. O sofrimento de Cristo é muito mais do que aqueles pregos que o furaram, aquela coroa de espinho. Foi muito mais do que as chibatadas, do que os tapas na cara. Foi muito mais do que o cuspe no rosto. O sofrimento dele foi um sofrimento inexplicável, porque ele sofre pelos meus pecados, pelos teus pecados. O sofrimento dele foi receber e beber o cálice da ira de Deus, que não tenho condições de explicar para você, porque eu não sei a dimensão desse sofrimento. Se eu e você pensamos no sofrimento simbolizado, não é? Retratado na Semana Santa, e a gente já fica pensando, que sofrimento horroroso. Imagine você saber que ele sofre pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos nossos pecados. Que ele sofre a tal ponto de clamar ali e dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Percebe? É um sofrimento realmente muito grande. Sofrimento que fez com que o seu sangue fosse vertido ali no madeiro. Esse é o preço da minha redenção, da tua redenção. O preço da nossa salvação. O sangue de Cristo que foi derramado literalmente no madeiro. Percebe? Em outras palavras, em segundo lugar, irmãos, o sangue de Jesus foi derramado para salvar os eleitos de Deus. Percebe, irmão? Por isso que nós acreditamos, irmãos, a crucificação de Jesus foi algo sério, muito sério. Nenhuma gota do sangue dele vai se perder. Cada gota que verteu na cruz foi proposital, foi de maneira objetiva, teve um alvo a cumprir, cumpriu. Ele não derramou o seu sangue possibilitando, como se o homem tivesse dignidade própria de olhar e dizer, eu quero, não quero, não, eu rejeito, não quero, não. Ele derramou o seu sangue ali de maneira definitiva, comprando todo aquele que Deus elegeu antes da fundação do mundo para a salvação. Percebe? Ele derramou o seu sangue ali, literalmente, por cada eleito. Nenhuma gota se perde. Queridos, uma verdade que não podemos nos esquecer em nenhum momento, principalmente quando nós estamos evangelizando. A verdade é a seguinte: os pecadores só podem serem salvos através do sangue de Cristo, irmãos. Não é pela imitação de Cristo, não. Não é simplesmente, como dizem os liberais, pela imitação de um Jesus bom, que fez boas obras, não. Os pecadores só podem serem salvos pelo sangue. Percebe? Tem que haver propiciação. Sim, irmãos, absolutamente tem que ser assim. Não existe outro caminho para a salvação dos seres humanos, homens e mulheres. Não existe outra saída. O sangue do Cordeiro, enviado por Deus, é o único meio de salvação dos pecadores. Percebe, irmão? Seu sangue purificador. Como acertadamente falou o bispo, na sua época, J.C. Ryler, um bispo anglicano, ele disse:
há apenas uma porta, uma ponte, uma escada entre a terra e o céu. O Filho de Deus, detalhe, crucificado. Só há uma porta, só um caminho, só uma escada entre a terra e o céu. É o Filho de Deus crucificado. Foi assim no passado, não se engane. Todos aqueles que nasceram, viveram e morreram antes de Cristo nascer, eles foram salvos, não pela lei, eles foram salvos pelo sangue de Cristo, irmãos. Eles foram salvos ali no que nós entendemos, viveram nas sombras, na expectativa. Mas é o sangue de Cristo que salva homens e mulheres. Está sendo assim hoje, no presente. Ninguém que esteja sendo salvo hoje é fora do sangue de Cristo. Continuará sendo até a segunda vinda dele, irmãos. Por exemplo, na antiga dispensação, o sangue de cordeiros era derramado. Cordeiros, literal. Não é? Nós lemos, por exemplo, no Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 29, verso 39, diz assim: um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Porém, tudo apontava para o perfeito cordeiro, que é o homem Jesus Cristo, irmãos. Tudo que acontecia lá, aquela matança de cordeiros, de animais, veja, tinha que ter sangue, tinha que ter sacrifício, literal. Tudo apontava para o perfeito cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio, o cordeiro, limpo, sem mancha, viveu obedientemente, de maneira ativa e passiva. E então, ele morre na cruz, e seu sangue é derramado, para que pecadores semelhantes, eu e você, fôssemos perdoados, redimidos, abençoados pelo sangue dele. Tudo apontava para o perfeito Cordeiro, como diz Hebreus, capítulo 10, verso 4. O autor aos Hebreus, ele leu o Antigo Testamento e entendeu isso aqui. E ele escreveu o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Salvação sempre foi, está sendo e continuará sempre por meio do sangue de Jesus. Sabe? É o seu sangue que salva pecadores. Isso significa que, em obediência ao Pai, o Filho deixou o seu lugar no céu e desceu à terra, derramou o seu próprio sangue em favor dos fadados para a salvação. Sabe? E aí, meus amados irmãos, irmãs, o próprio Jesus Cristo deixou isso bem claro quando ele disse assim, as palavras que nós conhecemos bem, principalmente numa noite como esta, quando ministramos a Santa Ceia, quando ele disse, em Mateus, no capítulo 26 do Evangelho, que leva o nome dele, Mateus, verso 28, palavras de Jesus, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Notaram? É o sangue dele. Isso estudamos hoje pela manhã, no nosso exercício. Claro, Jesus não estava dizendo que ali era o sangue. O que ele estava dizendo é, daqui a pouco serei entregue. Amanhã serei crucificado. E quando eu for crucificado, meu sangue desce ali. E o meu sangue é o sangue da nova aliança derramado, não em favor de todos, mas em favor de muitos. Os muitos são os eleitos de Deus. Os muitos são aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Ele está dizendo, meu sangue será derramado em favor desses muitos que são os eleitos. No tempo e na história, eles hão de crer em mim e serem redimidos, resgatados por esse sangue, porque esse sangue é para a remissão de pecados. Em outras palavras, o sangue de Jesus foi exposto na cruz de forma proposital. Proposital.
Agora, irmãos e irmãs, que me ouvem aqui presencialmente, vocês, nossos vizinhos que possivelmente estão me ouvindo agora em seus lares, aqueles que estão nos assistindo ou nos assistirão posteriori, notem algo profundamente impactante que eu comunico a vocês agora. Através da morte do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, na morte de Cristo, Ele provou o amor que tem por todos os seus eleitos. Percebe? O amor de Deus é provado justamente na morte de Cristo. Ali Ele prova. Ele sempre amou os seus eleitos, mas Ele deu uma prova material, cabal, que foi o seu Filho ser crucificado, morto lá na cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor à igreja dele, por amor aos seus eleitos, do passado, do presente, do futuro que serão chamados. Detalhe, Deus fez isso a tal ponto que Ele preferiu ver o seu filho ensanguentado, o seu filho morto lá na cruz. Percebe? Ele prefere ver o seu filho morto lá na cruz, ensanguentado, para que eu e você fôssemos livres da condenação do inferno. Fôssemos livres de viver, de existir, porque eu não chamo de vida, existir eternamente separado dele. Percebe? Em outras palavras, como o liturgo leu aqui, a gente leu logo no início, em Isaías capítulo 53, verso 10, a parte A, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Fazia parte do plano de Deus, do decreto de Deus, esmagar o Cristo, causar dor no Cristo, para salvar a mim e a você e a todos que creem nele e crerão nele. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele foi muito claro ao dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer uma prova maior de amor do que esta? Percebe? Independente, irmãos, abrindo um parênteses, dos meus sofrimentos, das minhas crises existenciais, independente das suas dores, independente das suas frustrações, porque estamos vivendo em um mundo caído, sujeitos a enfrentá-las. Mas nunca se esqueça que você é amado, você é amada por Deus. E a prova do amor não está em Ele lhe tirar de todos os sofrimentos, poupar você das dores deste mundo. Não, a prova do sofrimento é que Ele entregou Jesus para ser crucificado no seu lugar, lá naquela cruz. Ali Ele prova o seu amor para conosco. E quando você sofre, mas você está em boa companhia. O filho dele também sofreu morte de cruz. Percebe, irmãos? Alguém que, às vezes questionando, né? A dor, o sofrimento. O pastor foi visitar e o irmão disse: mas pastor, não entendo. Cadê Deus numa hora como essa? Como é que pode? Cadê Deus? Cadê Cristo? Eu disse: meu querido, você já parou para pensar que Ele entregou Jesus para ser crucificado no seu lugar? Você já teve noção do que significa o preço do resgate, o sacrifício, o sofrimento que foi enfrentado lá na cruz? Percebe? Para terminar, irmãos, voltemos mais uma vez ao verso que nós estamos analisando, versículo 7 de Efésios capítulo 1. Vejamos o motivo de tão grande sacrifício realizado por Cristo. Nós já vimos, em primeiro lugar, que Ele resgata homens e mulheres, no qual temos a redenção. A redenção vem por Ele. Qual o preço? O sangue de Cristo. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Esse é o preço.
E qual o objetivo? Porque ele se propôs de fato, né? O versículo 7 diz, lendo agora completo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Percebe? Então, em terceiro lugar, o sacrifício feito por Jesus foi para perdoar os pecados dos eleitos de Deus. Quando ele fala aí, a riqueza da sua graça, tem a ver com os nossos pecados serem perdoados gratuitamente, mediante o sacrifício. Irmãos, quando nós analisamos os versos anteriores, principalmente de 3 a 6, nós percebemos que a eleição mostra o amor divino por pecadores. Porém, algo não pode passar despercebido, o fato de Deus ser santo. A santidade de Deus exige que pecadores não perdoados sejam punidos. Percebem? Então, Cristo derramou o seu sangue para que os pecadores que creem nele não fossem assim condenados, não fossem punidos, antes fossem perdoados. Como está escrito em João, capítulo 3, verso 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Note isto. Quem crê no Filho tem, não terá, não teve, tem, no presente, creu, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, ou seja, o que não crê nele, o que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, nunca vai possuir, nunca vai nem ver essa vida eterna. Que o cara poderia não ter, mas ver, nem ver ele vai ver, percebe? Sobre ele permanece a ira de Deus, percebe? Resumindo, toda a atuação de Cristo na salvação de pecadores teve como propósito evidenciar, sabe o quê? A riqueza da graça de Deus. Não merecíamos, não merecemos, somos indignos, mas lá na cruz, quando ele derrama seu sangue, ele evidencia a riqueza da graça de Deus. Se não ouçamos essa frase linda, a riqueza da sua graça. Isto significa que por mais pecador que o homem seja, por mais pecador que ele se veja, ele pode ser alcançado por esta rica graça de Deus. Como dizia Lutero, não existe nenhum pecado que seja tão grandioso que não possa ser engolido pelo abismo da justiça de Cristo. Percebe? É claro que aqui tem as exceções do pecado imperdoável, não estou falando sobre isso. Estou falando de uma vida desgastada, na lama do pecado, afastada, moralmente desprezível. Nenhum desses atos aí fica livre da riqueza da graça de Deus, se assim o pecador crê em Jesus. Percebe? Sendo assim, jamais devemos esquecer que a graça divina, ela é rica, ela é poderosa para beneficiar aqueles que cometeram, que estão cometendo os piores pecados que possamos imaginar. De certa maneira, foi justamente isso que o apóstolo Paulo estava desejoso de mostrar àquela igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos, aquelas irmãs compreendessem que não importava o que eles haviam cometido no passado. Eles deveriam saber que a rica graça de Deus havia os abençoado. E em Cristo, e por Cristo, eles estavam perdoados por causa da rica graça do Senhor. Sendo assim, eles estavam absolvidos, emancipados da culpa que eu já expliquei anteriormente. Eles estavam perdoados, eles estavam reconciliados com Deus, não por suas próprias obras, mas por causa dos méritos que Jesus conquistou na cruz. Pois foi para isso que Jesus derramou o seu sangue, para resgatar pecadores, mediante os seus méritos. Sabe?
cumprindo cabalmente a lei de Deus, passiva e ativamente. Como escreveu Agostinho, a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Percebe? Nesta mesma linha de pensamento, outro autor muito importante do passado, A.W. Pink, ele disse: nenhum pecador jamais foi salvo por entregar o seu coração a Deus. Não creia nisso. Não, eu fui salvo porque eu entreguei meu coração a Deus. Não, você não entregou nada nesse sentido. Percebe? Não somos salvos por nossa entrega. Somos salvos pelo que Deus entregou. Deixa eu explicar isso. Você pode dizer, mas pastor, eu vim à frente, eu disse que queria, eu manifestei, eu verbalizei. Mas você só fez isso porque anteriormente Cristo foi entregue para lhe salvar. E o Espírito Santo lhe convenceu de que você é um pecador e necessita ser salvo mediante Cristo, que foi entregue por você. Quando o Espírito agiu de maneira não visível, aí você visivelmente manifestou fé e professou fé com seus lábios, entregando-se a Ele. Mas a sua entrega a Ele foi motivada pela entrega dele, em primeiro lugar, em seu favor. Percebe? Ele primeiro entregou Cristo e lhe convenceu dessa entrega, para que só depois, convencido, você se entregasse a Ele, como resposta ao que Ele fez no seu coração. Embora você nem percebesse, o que você percebeu foi a sua ação dizendo, creio nele, Ele é necessário, eu assim o aceito, eu o amo e quero viver com Ele. Mas quando nós vamos estudar depois, descobrimos que só agimos assim porque Ele anteriormente nos convenceu para que assim a nossa ação acontecesse. Sendo assim, somos salvos porque graciosamente Deus entregou Jesus para ser morto em nosso lugar. E voltando ao apóstolo Paulo, cabe aqui uma breve nota de rodapé para finalizar. Notinha de rodapé. Paulo falou da riqueza da graça, sabe por quê? Porque tinha consciência que se não fosse essa riqueza da graça, ele próprio jamais teria sido resgatado, jamais teria sido lavado, redimido pelo sangue de Cristo, perdoado por Cristo. Daí então, crendo nessa riqueza da graça, ele finaliza, ou melhor, eu finalizo com as palavras do próprio apóstolo Paulo, agora escritas ao seu seminarista pessoal, ao seu pupilo, a Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, a parte B, Paulo disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Note, ele diz, dos quais eu sou o principal. Até brincava, né? Diz assim, Paulo, você pegou para si o título que é meu, porque eu sou o principal. A briga para ver quem é mais pecador, né? Paulo olhou e disse assim, quando eu olho para a minha vida, e eu me lembro aqui, de no domingo retrasado, ter justamente pregado sobre a conversão radical, falando do apóstolo. E ficou evidenciado que jamais ele teria entregado-se a Cristo se ele não tivesse sido convencido antes. E mesmo sendo quem ele foi alcançado por Cristo mediante a riqueza da graça de Deus. Que então ele podia falar claramente, porque olhava para si e dizia, essa graça é rica mesmo, é abundante, é uma graça que inclui, não que exclui, inclui pecadores semelhantes a mim, o principal deles, por tudo que já cometi. Então, queridos, sendo assim, irmãos e irmãs, vimos nesta mensagem qual foi a ação de Jesus Cristo na salvação de pecadores escolhidos por Deus. E podemos acertadamente dizer que ficou evidenciado que entre Deus e Jesus, o Pai e o Filho, entre eles,
ficou claro que Deus escolheria e Jesus Cristo morreria para salvar os escolhidos. E foi justamente o que aconteceu. Deus escolheu na eternidade. E no tempo, Jesus morreu na cruz para salvar aqueles que foram eleitos na eternidade. Cristo atuou de maneira efetiva, morrendo na cruz para resgatar os eleitos de Deus. E um detalhe, ele fez isso pagando o preço do próprio sangue. Ele agiu assim para que qualquer pecador, sem exceção, qualquer pecador que confessar estar perdido e precisando de um Salvador, crendo nele, seja salvo. E a aplicação final é, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que me veem aqui neste momento, vocês que me assistem, vocês que me ouvem de casa, permitam-me fazer algumas perguntas finais. Vocês já foram resgatados por Cristo? Vocês foram resgatados por Cristo? Em outras palavras, vocês têm consciência que seus pecados já foram perdoados por Deus? Ou vocês acham que não são pecadores? Que talvez tenham defeitos, mas não é grave assim, pastor. Saibam que todos nós somos pecadores, mas somente os arrependidos e convertidos a Cristo entrarão no reino dos céus. A diferença entre eu que estou aqui pregando, os que estão me assistindo, me ouvindo, vocês aqui presencialmente, a diferença é que eu tenho convicção, não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus, que me alcançou, de que eu creio nele, que eu sou pecador, que eu sou indigno, que eu sou de fato necessitado de um Salvador e que eu preciso de Cristo para essa salvação. Não sou melhor do que você em nada, querido, em nada. Então, meus queridos, não fiquem aí procrastinando, não fiquem demorando na decisão de entregar a vida a Cristo, se isso não aconteceu ainda. Antes, venha a Ele hoje, mais precisamente agora. Porque hoje você pode ainda dizer, hoje vai até meia-noite, agora, venha a Ele. Como disse o nosso irmão Augustus, né, o Nicodemos, nosso único conforto real nesta vida é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Esse relacionamento começa aqui e continuará na eternidade. Se você ainda está desconectado dele, hoje você pode conectar-se com ele e começar esse relacionamento, começando hoje, e esse relacionamento vai para toda a eternidade. Mas quem sabe você esteja pensando o seguinte, eu não estou preocupado nem pensando nessas coisas agora não, pastor, sou jovem, isso porque eu quero mais é aproveitar e viver minha vida neste mundo. Eu respondo, tudo bem, todavia saiba de algo, ou lembre, como disse um pregador, viver nesta vida é bom. Porém, estejamos sempre atentos, pois a vida é curta, dura e incerta. Ela é curta. Hoje você nem tem noção, porque você não está parando para pensar, está vivendo. Mas quando você chegar como eu nos 44, você vai olhar e dizer, como passou rápido. Meu Deus, ontem eu tinha 15 anos. Hoje eu já estou com 4, né? Passou, voando. Se você falar com meu pai, que já viveu o dobro de mim, mais um pouquinho, que ele está com 86, ele vai dizer, passou rápido, me lembro quando eu era menino. Voou minha vida. Ela é curta. E um detalhe, não só é curta não. Ela é dura. Ela tem provações. Ela tem lutas. E se não bastasse, ela é incerta. Você não tem nenhuma garantia de quando ela vai terminar para você aqui. Então ela é curta, dura e incerta. Então meu conselho a você e meu apelo final é creia em Cristo hoje, porque nele você encontra vida e vida em abundância. E nela você vai viver sabendo que sua vida é curta, dura e incerta. Mas você vai dizer no final,
Quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto, eu sou do Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para mim não interessa quanto tempo durará, as lutas que vou enfrentar. Para mim eu sei que viver é Cristo, morrer se tiver que acontecer é lucro. E eu vivo para a glória de Deus. Vamos orar para depois ministrar a ceia. Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Deus eterno, diante desta palavra tão sublime, tão maravilhosa, onde ficou assim evidenciado a ação de Jesus para salvar os eleitos. E não sabemos quem são eles, ó Pai, os eleitos. Pregamos para todos, porque todo aquele que crê em Jesus ficará evidenciado que ele é um eleito. Então, em nome de Jesus, ó Pai, aplique esta palavra nos corações aqui presencialmente, que ainda não creem em Ti como Salvador. Em nome de Jesus, ó Pai, abra o entendimento. Ó Deus amado, faz aquilo que a mim como pregador não consigo, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso compete a Ti, ó Espírito Santo, os convence. Abençoa aqueles que me assistem agora ou que me assistirão depois, os convencendo também com esta palavra. Abençoa aqueles que estão me ouvindo, Senhor, aqui, na esquerda, na direita, em cima, no prédio, aonde a minha voz chega, que o Senhor traga em nome de Jesus o convencimento de pecado, que o Senhor traga em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, a vida eterna para aqueles que são convencidos do seu pecado e entregam-se a Cristo, que haja salvação nesta noite para a glória do Teu nome. Ó Deus, é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.